Este episódio aborda temas sensíveis e não é recomendado para todos os públicos. Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento. Olá, Matheus, como você está? Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Eu estou bem, e você? Eu tô bem, Matheus, mas eu fiquei sabendo que você me colocou em outra situação negativa na sua cabeça. Não te coloquei em situação negativa nenhuma. Você que apareceu num sonho e tornou ele um pesadelo, tá? Foi muito difícil pra mim. Gente, sabe o nome disso? O nome disso é obsessão. Pesquisem. Eu vou falar aqui quem que é o obsessor dessa história, mas vamos lá. Matheus, deixa eu te perguntar. Hum, Você já ouviu falar sobre o serial killer do táxi? Nunca ouvi, já estou intrigado. O interessante dessa história é que aconteceu na Rússia e eu não conheço nenhum serial killer russo, eu nunca ouvi falar. Gente, eu acho que eu já ouvi uma história. Talvez vire até um capítulo pra cá, vou pesquisar depois. Mas, não tem outras histórias da Rússia, não. Então, eu achei legal trazer esse caso exatamente por isso, porque a gente só ouve falar de serial killer americano. Verdade. Uns raros aí em alguns outros países, né? Exatamente. Mas então, vamos começar. Esse aqui é o caso do serial killer Alexander Elistratov. Ele nasceu na Rússia em 1954 e, como todos os serial killers, vivia uma vida aparentemente normal. Ele tinha uma esposa, 2 filhos e ela se divorciou dele porque ele não pagava por nada. Mas decidiram continuar morando juntos como uma família, bem entre aspas. As pessoas que conheciam Alexander só tinham coisas boas para dizer sobre ele. Sua vizinha Alessia era cega e disse que ele levava ela para os lugares de graça em seu táxi e até comprava salmão para a família dela de vez em quando, apesar de ser um homem com pouco dinheiro. O que Alessia e sua família não sabiam é que Alexander já tinha 4 crimes em seu nome, 2 por posse ilegal de arma e 2 por roubo. E aí, Matheus, o que você tá achando dele pagar coisa para os outros, mas não para a família dele? Eu já ia questionar isso. Como assim dar salmão pra vizinha, mas não paga coisa em casa? E eu achei isso uma coisa tão russa, comprar salmão para a vizinha. É mesmo. Mas nossa, eu já acharia estranho daí, né? É que também não sei, né, se essa vizinha já tinha detalhes, né, de saber, por exemplo, que ele não ajudava em casa. Senão, né, ela poderia também já estranhar isso. É outra coisa que eu ia comentar. Tem muita pouca informação sobre esse caso. Uhum, E, tipo, ele é uma pessoa que fez várias vítimas, então eu achei muito estranho. Tipo, eu consegui achar muito pouca coisa. uhum. Mas vamos continuar. Vamos. Em 1990, ele comprou uma arma velha enferrujada de um dono que já havia falecido e assinou no nome do falecido. Ele começou a se apresentar como um taxista, apesar de seu passaporte, que foi feito na União Soviética, era inválido por conta de sua dissolução. Mas essa informação nunca chegou às autoridades e ele continuou o trabalho como taxista sem ser detectado. Ele escondeu a arma debaixo do banco e de noite procurava por vítimas pelos distritos de Moscou, sempre perto de sua casa. Ele somente pegava vítimas que pareciam ter dinheiro e ameaçava atirar nelas se elas não dessem seus pertences e dinheiro. Se a vítima se recusava, ele atirava nelas, abandonava o corpo na beira da estrada e roubava o dinheiro, jogando o resto das coisas no lixo. Ele usava o dinheiro para financiar sua família e guardava uma parte para um carro e apartamento novos. E aí, o que você está pensando? Gente do céu. Pessoa problemática já. Exato. O estranho é que ele fazia essas vítimas, mas ele não abusava fisicamente de nenhuma delas. Uhum, sim. Para um serial killer homem, eu achei interessante isso. É, por não envolver, né, assim, violência ou outras coisas, né? Violência tinha, né? Porque ele matava elas, Não, então. sim. Mas nenhum outro tipo de agressão, eu digo. Exato. Uhum.
Bom, no fim, o Alexander matou 6 passageiros entre 2005 e 2007 e assaltou, sem ferir, outros 3. A lista de suas vítimas e seus ataques é a seguinte: em 2005, Alexander raptou um engenheiro e o ameaçou com sua arma. O engenheiro deu 34.000 rublos russos para Alexander, mas saiu com vida. Leila Ismailovna, de 54 anos, sai de seu café e procura por alguma carona para voltar para casa. Alexander dá carona para ela e para o carro depois de um tempo. Ele ameaça ela, mas ela se recusa a dar seus pertences. Alexander a mata e larga seu corpo debaixo de uma ponte. Ela foi achada por outro taxista. Agora, 2006. A cabeleireira Ludmila Blokina. Ele a ameaçou, mas ela pegou seus pertences e pulou do carro. Fez ocorrência na polícia, mas o identificou sem querer como um caucasiano. O treinador de karatê Artak Petrosyan. Quando ele recusou a dar seus pertences, Alexander atirou em seu estômago e o dilacerou. Ele tinha apenas 1.000 rublos e algumas roupas de ginástica. Alexander o largou na beira da estrada e Artak se arrastou até alguém encontrá-lo. Foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Coitado. Sim, horrível. Eu fico imaginando uma pessoa nessa situação tendo que se arrastar pela estrada. Né, pedir ajuda pra qualquer um, não sei nem né como. Exatamente. A vendedora Anna Kuznetsova se recusou a dar seus pertences a Alexander. Ele atirou nela e a empurrou do carro para a estrada. Foi encontrada, levada ao hospital e sobreviveu por pouco. O corpo de uma jovem também foi encontrado na estrada, mas nunca encontraram sua identidade e acreditam que foi morta por Alexander. Marina Tretiakova, de 32 anos. Alexander roubou seus pertences, atirou nela e a deixou para morrer na estrada. A atriz e modelo Olga Baidakova. Ela estava voltando para casa depois de celebrar um casamento. Entrou no táxi de Alexander e também teve seus pertences roubados e foi morta. Ele largou o corpo dela na sarjeta e foi calmamente embora. A última vítima de Alexander, Andrei Zhukov, diretor de uma editora. Alexander pediu por seus pertences e, quando Andrei recusou, atirou em seu estômago. Andrei, ainda vivo, viu o carro da patrulha da polícia e pulou do carro e acenou desesperadamente. A polícia perseguiu Alexander, que finalmente foi pego. Andrei, infelizmente, não resistiu ao tiro e faleceu antes da ambulância chegar. Essa é a lista de vítima deles. E eu quis falar os nomes completos e como elas morreram, porque eu acho importante lembrar dessas pessoas. É mesmo. Normalmente o foco sempre fica no serial killer, né? Sim. E não nas vítimas, então por isso que eu quis falar o nome completo de todas elas. Nossa, uma coisa que eu tava reparando, né, ele ia muito pela sorte, né? Não era um padrão, uma pessoa que ele procurava, uma pessoa que ele, né, assim, tava observando, alguma coisa assim. Exato, que eu quis pegar esse caso exatamente por isso. Eu acho que as pessoas romantizam muito serial killer, romantizam demais, sabe? Sim. E, tipo, era uma pessoa totalmente comum, ele não tinha plano de nada, ele só pegava as pessoas, matava elas e largava elas lá na sarjeta porque ele queria o dinheiro delas. Não tinha nenhum outro motivo maior, ele era só um cara totalmente normal, sabe? Sim. Mas você quer saber o que aconteceu com ele? Claro que quero. Então vamos lá. O Alexander foi um grande assunto na Rússia por vários meses. A controvérsia era o de sempre. Ele poderia ter sido pego muito antes de ter matado mais pessoas. Alexander quase foi pego bem no início de seus crimes, mas se livrou por conta de seu passaporte que ainda continha sua cidade antiga e era como se ele não fosse cidadão de Moscou. Que eu achei isso um absurdo. A polícia chegou um dia, eles estavam procurando por um Alexander já, e tipo, bateram no apartamento dele, e aí como viram que o passaporte dele não era de Moscou, eles falaram: acho que você não é o Alexander que a gente tá procurando, obrigada.
Gente, que horror. Sim, eu fico pensando em quantas pessoas. É sempre a polícia, mano. Pois é. É sempre a polícia, é sempre coisa assim. Ah, eles podiam ter pego a pessoa muito antes e podia ter salvado 900 mil pessoas. Uma investigação cagada. Como sempre. Pois é. O Alexander, por sua vez, admitiu parcialmente sua culpa. Ele disse que matou Andrei, pois começaram a discutir no táxi. Andrei pegou a arma de Alexander e a disparou acidentalmente, dando um tiro em si mesmo. Mas é claro que descobriram que era uma mentira. A polícia encontrou o DNA de praticamente todas as vítimas no carro de Alexander. Ele foi analisado psicologicamente e o diagnosticaram como completamente são e ciente de suas ações, mas determinaram que sua personalidade era mais agressiva que o normal. Meio óbvio, né? Uhum. Durante o seu julgamento, o Alexander chutou um dos jornalistas presentes. Sua recusa ao falar porque matou todas aquelas pessoas levou a diversas teorias. Uma delas é que Alexander era preconceituoso, pois a maioria de suas vítimas eram estrangeiros. Outra teoria era inveja da classe de suas vítimas. Até uma teoria que ele viu suas vítimas em sonhos, mas nenhuma delas foi confirmada. Alexander Eli Stratov recebeu a sentença de prisão perpétua com o veredito da Suprema Corte da Rússia. Ele tentou ainda escapar em 2011, mas não conseguiu. E ele tá preso até hoje. Eu tava também reparando como que esse caso é recente. Eu tava até assustado, assim, com as vítimas e tal, porque, já tava pensando em uma coisa, tipo, dos anos 80, sabe? E não, faz pouco tempo. Eu achei interessante que não tinha sinais antes, sabe? Tipo, ele começou do nada, Uhum, ele matou 6 pessoas em 3 anos, e foi isso. Tipo, sim. o que que dá? Qual é o clique que dá na pessoa, entendeu? Uhum, É isso que eu não entendo. Ele era uma pessoa comum, ele se dava bem com todo mundo, e aí do nada ele a decidiu, ele vizinha. falou, sim, a vizinha, e aí do nada ele decidiu começar a matar pessoas pra roubar o dinheiro delas. Tipo, isso não faz sentido pra mim. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça de uma pessoa assim. Sim, até porque se ele quisesse, assim, se ele só precisasse de dinheiro, né? Eu acredito que ele só roubaria o dinheiro e largaria a pessoa, sei lá, longe, alguma coisa assim, deixaria ela sair, sabe? Exato, o fato dele não ter reação emotiva nenhuma até no juramento dele, no julgamento dele Uhum. só admitir essa morte e meio culpando o cara por ele ter morrido. Que inclusive foi muito absurdo. Ah tá, o cara pegou a arma e atirou nele mesmo. É, ver como isso funciona. E no estômago ainda. Sim. Acho que é pra gente pensar esses casos mais simples, entre aspas, como Uhum. pode ser literalmente qualquer pessoa. Sim, porque até quando você comentou, né, de romantizar muito serial killers, acho que se pensa muito nisso, de tentar identificar um padrão, o tipo de pessoa que ele procura, o modus operandi dele, que sempre é igual, e nem sempre é assim, né? Exatamente. Principalmente por causa da mídia, né? Tem muita essa romantização que serial killer é classudo, tem Uhum. dinheiro, é mega inteligente, e 99,9% das vezes não é assim. Não é à toa que eles são pegos, né? Exatamente, se eles fossem tão espertos assim. Sim. Acho que o único que realmente era. Nem sei, nem não tanto. Não vou dar Hum, esse crédito. Mas eu acho que o assassino do Zodíaco é interessante. eu concordo. Aliás, é um caso que seria interessante trazer aqui, né, Matheus? Verdade. Inclusive porque teve uns desdobramentos recentes sobre ele. Você viu falar? Sim! Pois É é. verdade. Quem sabe Você um. ainda, você ainda não falou de serial killer. Verdade. É algo a se pensar. Mas, Matheus, o que você achou desse caso? Ai, que pessoa nojenta, né? Mas eu fico com um pouco de medo também, até falando disso de casos recentes, tal, a gente vê muito aqui em São Paulo, né? Casos de pessoas atacadas por Uber, etc. Espero que ninguém passe por isso numa situação tão drástica como o desse maluco.
Mas, de novo, né? Não é também esperando um serial killer super inteligente que vai cometer um crime perfeito e nunca ser pego. Pode ser só um maluco querendo assaltar alguém e completamente descontrolado emocionalmente pra cometer um crime, assim. Exatamente, é isso que eu ia falar. Toda vez que você entrar num Uber, se você achar que a pessoa é estranha, mano, manda ela parar, sai do carro. Fala que tá passando mal. E outra coisa que é uma dica que eu acho interessante, se você tem seu próprio carro e você dirige, toda vez que você sair, você for entrar no carro de novo, olhar o banco de trás. Nossa, sim. Eu faço isso meio no automático e sempre rezando pra não ter ninguém dentro do carro. Morro de medo disso acontecer. Não, e nunca vai acontecer. Amém. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, Arquivos Bizarros, sigam o nosso Spotify. E se vocês têm alguma história para mandar que vocês gostariam de ouvir aqui, é só mandar no bizarrosarquivos@gmail.com. E como a gente sempre fala, comenta com a gente o que você achou dessa história e de outros arquivos também. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Letícia, e até a próxima, ouvintes.